Boa tarde a todos. Na tarde de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, virtualmente, aqui na nossa Casa dos Humildes, nós temos a nossa irmã palestrante Cristiane Mascarenhas, do Núcleo Espírita Alta de Souza, localizada no IBCEP, que vai falar sobre um tema tão atual, a pandemia e sua mensagem. Vamos fazer a nossa prece para entrarmos em sintonia com a equipe espiritual que nos ampara, pedindo ao nosso Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, que sempre nos guia e sempre está presente em nossas vidas, aos bons espíritas, aos mentores da Casa dos Humildes que nos amparem, e pedindo ao nosso modelo e guia, nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, que nos ampare, nos inspire, toque os nossos corações nesse momento dessas reflexões que faremos na tarde de hoje. Que o Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Passa a palavra para nossa irmã Cris. Assim seja. Boa tarde, Valéria. Boa tarde a todos, voluntários da Casa dos Humildes, frequentadores, aqueles que estão nos acompanhando agora, né, pelo canal de YouTube. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já estive 2 ou 3 vezes fazendo palestra presencialmente na Casa dos Humildes, então espero em breve retornar também, apesar de que a distância física não nos impede, né, do olhar carinhoso, da gente estar junto. Eu vou apresentar para vocês uns slides, tá certo? Enquanto eu vou falando. Nosso tema, né? A pandemia e sua mensagem. Quando a gente olha essa imagem, ela representa algumas coisas para nós. Ela representa, por exemplo, o cuidado que eu tenho que ter comigo, o cuidado que eu tenho que ter com o outro. Representa também a ciência junto com a religião, né? A gente vê aí uma profissional da área de saúde, mas em contato, né, com a divindade, com Deus. Então, eu queria ir para Eclesiastes, capítulo 3, que diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, a gente fica pensando, será que houve um planejamento? Será que nós estamos desgovernados ou tem uma ordem, né? Quem acha que estamos em transição, por exemplo, né? Será que está tendo uma pressa, que isso é um acelerador? É uma reflexão. E aí vem o Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e diz o seguinte: estamos no limiar da grande transição, em que nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração, ou seja, uma transição, né? Aí, só para a gente lembrar aqui rapidamente, né, alguns talvez não tenham tido oportunidade, dessa escala que tem de mundos, onde na base da pirâmide nós temos um mundo primitivo, onde aqueles espíritos que acabaram de sair da mão do Criador estão habitando, né, mundo que já fomos. Temos um mundo de expiações e provas, que é o nosso, onde hoje estamos resgatando, nos redimindo de nossos erros, de nossas escolhas equivocadas do passado e fazendo provas, né? E temos também o mundo de regeneração. Então, o momento que nós estamos hoje, nós podemos dizer que é uma transição, nós não já estamos no mundo de regeneração, até porque o mundo de regeneração se faz com a presença de espíritos regenerados. Nós ainda não estamos nessa condição, né? Então, nós estamos aí numa fase, numa intermediação. E a gente precisa lembrar o seguinte, que essa escala é uma questão apenas didática, mas não existe um determinismo, uma data, deixou hoje de ser mundo de expiações e provas, amanhã é de regeneração. Não, porque não é questão
do tempo, não é questão de local, é a questão do espírito. Então, aqui, entre uma situação e outra, há milhões de mundos em escalas diferentes, em situações diferentes, assim como dentro do planeta Terra, estamos, cada um de nós, num período diferente de nossa evolução. Aqui se trata apenas de uma maioria, né? Então, vamos lá. O mundo de transição é um mundo de passagem, como dizemos, né? Dissemos, é um mundo intermediário. Isso quer dizer, gente, que há nesse mundo tanto espíritos ainda em condições de estar espiando, ainda recalcitrantes no mal, mas há também aqueles que já estão na direção do bem, aqueles que, se caírem num equívoco, fazem o mal, ele não se apraz com isso, ele não faz o mal por fazer, simplesmente. Ele teve uma recaída, ele errou, mas a intenção é de melhorar e ele tenta, ele se esforça para consertar, ele quer um mundo melhor. Então, isso responde muito o que algumas pessoas dizem, mas esse mundo está perdido, porque a gente vê muita coisa ruim, muita desgraça. Nós temos os dois, porque é uma fase, é uma passagem. Então, aqui estamos convivendo juntos, né? Todos misturados, né? Então, tem algumas características nesse mundo. Por exemplo, na estrutura dele, e aí são três. A primeira é a geológica. Aqui a gente fala da própria condição do planeta também evoluir, né? Também geologicamente. Nós temos aí a proximidade com uma estrela chamada Alcione, que estamos já recebendo espíritos mais evoluídos, né? Ela é uma estrela que tem um cinturão, que é o cinturão de fótons, que a gente está se aproximando cada vez mais desse cinturão, né? Então, nós temos eventos que aconteceram para esse mundo, Terra, também evoluir, como o dilúvio, que houve o tsunami, onde mexeu no eixo da Terra, né? De 23 graus para 18 graus, está aí verticalizando, né? Nós tivemos o terremoto em Haiti, as barragens de Minas Gerais, a gripe espanhola, que não é gripe espanhola, né? Os espanhóis ficaram com essa má fama, porque, enfim, eles que comunicaram, que avisaram as pessoas, mas a Europa já sabia, ela já estava instalada em outros países, né? E a Covid-19. Então, nós temos alguns aceleradores, uns geológicos e outros como a gripe espanhola, a Covid, que foram realmente vírus muito em consequência de nosso ambiente, nossa atmosfera ainda de mundo de terceira ordem, né? Espíritos de terceira ordem, no mundo ainda em de expiações e provas. Aqui é a foto apenas da Alcione, né? Essa estrela brilhante aí na frente. Aqui nós temos uma setinha. Estávamos aqui, planeta Terra, e depois mais uma setinha. Hoje já estamos aqui, estamos nos aproximando, né? Bom, tivemos também um avanço intelectual muito grande. Isso nós já entendemos que toda vez que há uma guerra, que há uma catástrofe, um flagelo, está lá na Gênesis explicando o quê? Que eles existem também para que nós desenvolvamos nossa inteligência. Então, é daí que surgem vacinas, é que surge a tecnologia. Então, há uma transformação, né, depois dessas situações calamitosas. Tem uma história que o Divaldo Pereira Franco conta, muito interessante, porque aconteceu há 40 ou 50 anos atrás. Ele diz que foi conduzido em sono, em desdobramento, né, como a gente fala, para um hospital, era como se fosse um hospital. E lá havia um homem precisando de muito abalado, a psicosfera dele, o perispírito. E o Divaldo Franco tinha afinidade fluídica com ele. Então, o Divaldo foi levado para fazer uma transfusão de fluido vital para esse rapaz. E aí o interessante é que ele diz que essa transfusão, eles tinham como se fosse catéteres, né, onde saía de Divaldo um líquido e passava por uma parte que havia como se fosse um
uma fusão e dava para o rapaz, né? Conduzia para ele esse líquido. E aí ele fala o seguinte, que o que fazia isso tudo era um robô, era uma máquina. Então, ele hoje lembra de quê? 40, 50 anos depois, essas cirurgias que são feitas por robô, o boom da internet, né, a partir do ano 2000, que nós tivemos, enorme. Então, é o que esses períodos conturbados nos trazem também, né? Não traz só coisas ruins, traz também desenvolvimento. Aí, a própria situação do planeta Capela, que nós sabemos, né? E quando migraram para cá espíritos que estavam recalcitrantes no mal, da constelação de Cocheiro, que hoje está na mesma situação, nós estamos na mesma situação que eles estavam, né? E aí nós temos também uma mudança na estrutura moral. A Covid traz isso, a Covid traz esse convite para a gente. Por quê? Porque ela nos obrigou a sermos humildes, né? Enquanto os países estavam se preparando para a guerra, competindo um com o outro, vem uma pandemia que iguala todos, que faz com que todos retrocedam nos seus planejamentos bélicos, que se resguardem, porque as pessoas estão sendo atingidas em todo o planeta. Então, traz aí a questão da humildade, da consciência de que algo muito maior governa esse planeta, né? Nosso guia espiritual do planeta, nosso governador, Jesus, né? E Deus, estão muito acima. Então, nos traz para essa condição de simples, um homem em fase de desenvolvimento, mas muito atrás ainda, né? Nos trouxe a questão da solidariedade com a globalização, porque talvez se tivesse há anos atrás, há um século atrás, porque nós já sabemos que a cada século, aproximadamente, acontece, né? Um vírus desse. Então, a questão da globalização nos ajuda a ter uma percepção ampla do que aconteceu, até em números de pessoas atingidas e mortas. Porque, por exemplo, na gripe espanhola, que é, na realidade, a gripe influenza, que inclusive foi quando o Eurípides Barçanufo, né, ele desencarnou com essa gripe, desencarnou trabalhando, nós não temos números exatos, por exemplo, de pessoas que morreram, né? Então, a globalização ajudou nisso também e ajudou a vermos situações de solidariedade em vários países, que aí podemos fazer essa troca, né? Também agir, também copiar o que é bom, trocar informação e sem limites. Então, se eu quero ajudar países na África, eu ajudo e vice-versa, né? O próprio amor ao próximo, que aquela imagem inicial nos ensinou. O cuidado com o outro, no uso da máscara, no uso do álcool em gel, no distanciamento social, no próprio isolamento, há a presença do amor, né? E aí a gente lembra do resumo da lei de Deus que Jesus fez, né, da Torá, quando ele traz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu cuido do próximo, eu amo o próximo, eu tenho que primeiro me cuidar, primeiro me amar. Eu tenho que também usar todos os protocolos para me proteger, proteger o outro, né? Assim eu estou amando a Deus, porque eu estou cuidando do meu próximo também. E, por fim, uma palavra que apareceu demais em 2020, que é a palavra gratidão. Porque hoje, quando a gente acorda de manhã e se vê saudável, com saúde, a gente tem que agradecer, porque muitos, nesse momento, estão sendo entubados, estão sofrendo, estão desencarnando, muitos estão vendo seus afetos seguirem para a pátria espiritual, né? Então, a transição planetária, ela tem uns aspectos. Primeiro, intercâmbio. Chegada de grandes espíritos para ajudar e acelerar a evolução. E aí a gente tem que observar uma coisa. Para esses espíritos habitarem, reencarnarem nesse planeta,
é necessário que exista uma ambiência favorável. Então, se nós nada aprendermos com a pandemia, se nós continuarmos com a vacina, a gente volta aos nossos status anterior, né, mais egoístico, mais materialista, mais preocupados com as coisas externas em vez das internas, com o que está fora em vez com o que está dentro, com a família, nós não estamos fazendo um ambiente favorável para a vinda desses espíritos. Nós estamos dificultando, sabendo que os planos de Deus são perfeitos. O de Jesus não é um plano que é feito para falhar. Se a gente não se engaja nesse plano, quem fica para trás é a gente. Quem vai para um outro planeta é a gente. Um planeta que esteja condizente com nossa situação, né? Eu estou falando daquele que não quer evoluir, que não quer o bem, que ainda está fazendo o mal pelo mal. Então, eu tenho que ajudar nessa recepção, né, desses espíritos. Temos que lembrar também o aspecto cíclico. Sempre, em toda história nossa, vieram missionários para dar essa largada, né, para dar esse empurrão, para preparar também para uma nova era. Então, antes do Cristo, 500 anos, nós tivemos Sócrates, Aristóteles e Platão, né? O próprio Jesus, que é a base da transformação do mundo, né, quando dividiu o mundo entre antes e depois dele, Jesus, diferente de todos os outros missionários, foi aquele que trouxe uma proposta definitiva de transformação, não de transformar política, não de transformar coisas externas, mas uma economia, mas de transformar o próprio homem. Então, a proposta de Jesus é essa, é a transformação do homem para o mundo se transformar. Além de que ele foi o ser mais coerente que pisou nessa terra. Então, ele viveu, ele foi o próprio evangelho. Ele não só filosofou, ele não só falou, ele nem sequer escreveu, né, que nós sabemos, mas ele foi o evangelho. Ele vivenciou. Então, essa é a diferença do nosso Cristo, né? Por isso que ele é o guia e modelo da humanidade. Veio de Jesus, né? O ser mais perfeito que pode servir de guia e modelo da humanidade para nós. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Mais tarde tivemos São Francisco de Assis, lá pelo século XIII, depois o século das luzes, né? Também um preparo, depois do século das luzes viria já o Espiritismo, Chico Xavier, né, no século XX. Então, apenas citando, obviamente, né, mas vários outros, e não só no Ocidente. Nós sabemos que a obra é em todo o mundo, né? Gandhi lá do outro lado do mundo. Então, cada povo teve a oportunidade de receber os seus missionários, né? E aí, nós temos que prestar atenção numa coisa, a chegada também de espíritos superiores a nós, não necessariamente espíritos evoluídos, uma Joana de Ângeles, um Emmanuel, mas espíritos que, de repente, saíram desse planeta, estavam em outros, conseguiram evoluir e retornam, como aconteceu com Capela. Muitos retornaram para a Capela depois de terem contribuído aqui na Terra com a evolução do planeta, naquela era tão primitiva, né? Como os egípcios foram os primeiros que retornaram, foram eles que eram os mais espiritualizados, né? E aí essa figura aí, dessa criancinha com o mundo na mão, nós sabemos que nós tivemos, em algumas etapas da humanidade, de evolução, ela é feita na dimensão espiritual. Então, nós tivemos, por exemplo, quando passamos de hominídeos para Homo sapiens, não foram encontrados ossos nesse intervalo de tempo. Nós tivemos aí a fecundação in vitro, né? Isso tudo constituiu fez uma constituição psicológica diferente, né? O DNA mais avançado nós tivemos também. Então, nós precisamos ter muito cuidado, muita atenção nas crianças, né? É um dos sinais, as crianças, que não precisa nem dizer, muito mais virtuosas, né? Saudáveis, mesmo quando não são saudáveis de corpo, são saudáveis de espírito.
inteligentes, né? Não só a questão cognitiva, mas precoces na maturidade. Nós vemos o quê? Crianças ensinando aos pais. Eu escuto relatos de amigos meus que dizem, poxa, hoje meu filho brigou comigo porque eu joguei o lixo não sei onde. Então, são essas crianças que estão vindo. Por outro lado também, hiperativas, né? Não gostam de receber ordens, têm um aspecto como se fosse um pouco rebelde, né? Elas gostam de conversar. Elas vieram exigir uma pedagogia diferente, mais evoluída. Vieram exigir atenção, afeto, amor. Elas não aceitam negociar coisas materiais, né? Essas crianças reagem ao carinho e ao amor. Então, é um chamado dos pais para evoluir, é um chamado dos pais que estão muito preocupados, né, com as questões materiais, de trabalho, se voltarem para dentro. Nós temos o exemplo emblemático, muitos de vocês devem conhecer, daquela apresentadora canadense, que ela, no auge de sua carreira, ela anunciou pela própria TV a sua aposentadoria. E o entrevistador questionou muito ela, porque ela estava no auge, ela tinha um futuro pela frente. E aí ela disse o seguinte, que a filha dela, um dia que ela chegou em casa, a filha perguntou o seguinte, mamãe, por que você sorri tanto na TV e aqui em casa você não sorri? Você sempre está de cara fechada, irritada. E aí ela foi explicar o óbvio, que até a filha sabia. Olha, é porque lá é meu trabalho, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que ser simpática com as pessoas, eu tenho que interagir, eu tenho que ser uma comunicadora empática, né, que tenha carisma. E aí a menina disse o seguinte, eu já imaginei isso. E hoje eu queria que você sorrisse para mim. Eu tenho aqui um dinheiro que eu juntei e eu queria que você ficasse em casa e sorrisse para mim. Então, isso fez com que ela abandonasse a sua carreira. Uma atitude até radical, né? A gente pode dizer que não precisa isso, não precisamos abandonar as coisas, né? Estamos no mundo, né? Não somos no mundo, mas estamos no mundo. Mas realmente nos leva muito à reflexão e o que essas crianças nos ensinam, né? O Martin Seligman, ele é o pai da psicologia positiva. Ele trata da ciência da felicidade. Ele teve a mesma experiência com a filha, também muito criancinha, quando estava no jardim, que a filha disse a mesma coisa, que ele sempre respondia irritado e ele sempre estava com a testa franzida. Por que ele era daquele jeito? E ele, sendo um psicólogo, tinha sido eleito, tinha acabado de ser eleito o presidente da Associação Americana de Psicologia, muito importante, aquilo chamou a atenção. Ele entendeu que era um chamado. E ele começou a prestar atenção no que, não só naquela psicologia tradicional, em que se estuda a doença e como amenizar a situação do doente. Lembrando que não há doença, há doentes, né? Então ele começa a investigar o lado positivo das pessoas. Eu vou estudar quem está bem, para saber quais são as características que essas pessoas têm. Então ele lançou um novo olhar, né, da psicologia para as coisas positivas. Olha só que coisa inteligente, né? Porque nós temos uma tendência natural, o ser humano, a prestar atenção na dor, no que é ruim. É uma herança, né, que nós tivemos quando éramos primitivos, né, prestar atenção nos animais que poderiam nos atacar, mas nós já estamos em condições de treinar, digamos, nosso cérebro, né, nossa boa vontade, mudar esse hábito para prestar atenção nas coisas positivas, né? E aí o seguinte, o espiritismo não dogmatiza, não é uma seita, nem uma ortodoxia, é uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Quem nos traz isso é o Leon Denis. E Sócrates diz o seguinte, a verdade não está com os homens, mas entre os homens. Isso aqui, gente, quer dizer o seguinte, está lá na Gênese, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Então, o espiritismo vem com essa responsabilidade, nós espíritas, de sensibilizar
para a questão da comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material, da reencarnação, da pluralidade dos mundos, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Então, essa é a função, porque seria uma violência nós impormos uma religião, uma seita, seja lá o que fosse, né? Cada lugar do mundo, cada pessoa tem sua história, tem suas preferências, tem sua cultura. Como que ela vai abandonar tudo que está para trás, né? O Décio Iandoli, o palestrante médico, ele fala muito isso, né? Nós somos um edifício em construção. Como nós vamos tirar o nosso passado? Como nós vamos tirar o alicerce? O edifício cairia. Então, faz parte da construção. Agora, só que nós, quanto mais evoluímos, mais nos conhecemos, mais dominamos, mais usamos características no momento correto, né? Nós sabemos como utilizar todos os conteúdos que nós temos, né? Então, desde sempre, as pandemias, né, esses momentos graves da Terra foram anunciados, né? Então está lá no sermão profético em Mateus, Jesus, né? Jesus falando do princípio das dores. E aí ele diz o seguinte, ó, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos. Isso aqui, gente, aconteceu depois que Jesus tinha saído do templo com os discípulos e eles começaram a admirar como as pedras eram bonitas, aquele templo, como era bem feito. Jerusalém foi destruída 17 vezes, né? Mais ou menos, aproximadamente. E aí é quando Jesus disse, está vendo essa edificação? Não ficará pedra sobre pedra. Então foi depois desse evento que tem esse comentário aí, tá certo? E aí eles perguntam, com aquela fala de Jesus, eles ficam muito intrigados, não ficará pedra sobre pedra. Aí eles perguntam, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aí Jesus responde, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aqui, quando a gente fala de muitos virão em meu nome, muitos vieram realmente em nome dele, muitos foram sacrificados, martirizados naquele século das trevas, em nome do Cristo, né? O cristianismo matou muita gente, nós sabemos. Alguns vieram dizendo que era o próprio Cristo, mas nós devemos prestar atenção aqui também em o que é que engana, o que é que pode nos fascinar, o que está externo também, as coisas materiais, o dinheiro, a luxúria, a vaidade. Isso também quer competir com o nosso Cristo interno, porque todos nós temos, né, um Cristo interno. Então, isso também é uma competição com o Cristo. Esses vícios, essas paixões, né, que nos cegam. E aí ele fala, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. E aqui a gente sabe o seguinte, que quando se fala no fim, se fala de ciclos, porque o mundo teve ciclos o tempo todo, né? Então não é o fim, destruição e não vai ter mais nada. E aí eu queria trazer para vocês a questão 728 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, é lei da natureza a destruição? E aí os espíritos respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres. Então, para o nosso próprio bem, provocado por nós mesmos, né? Imagina nossos pensamentos, que nós sabemos que pensamento é matéria, pensamentos, uma boa parte deles, em massa, pensamentos criminosos, pensamentos de ódio, de raiva, de inveja, isso tudo junto. É óbvio que nós estamos transformando o ambiente, estamos facilitando a entrada de micróbios, né, de pestes ao nosso redor. E aí continua, porquanto se levantará nação contra nação
e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então está falando aqui, vai ter muita coisa externa, muita coisa, são aqueles flagelos que a gente não pode controlar, certo? Existem dois tipos de flagelo. Os que nós não podemos controlar, que são esses geológicos, né? Por exemplo, terremotos, que eles vêm para a gente avançar intelectualmente, digamos assim, mais, né? Intelectualmente, encontrando soluções para a prevenção de outras situações, né? Se unindo também. E a maioria, só que é nos dito que a maioria dos flagelos são provocados por nós mesmos, por nossos pensamentos e atitudes equivocadas. Então, vamos lá. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então, vamos lá. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E aqui a gente lembra, né, dos séculos das trevas, realmente, da Inquisição, né, em nome de Cristo se matava, né? Os mártires, os perseguidos, a intolerância religiosa que nós ainda vemos, né, irmãos matando irmãos por conta de divergências religiosas. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E aqui a gente traz o exemplo do nazismo, onde pais entregavam filhos, irmãos entregavam irmãos. Para um pai, um filho com 14 anos, por exemplo, que tivesse algum problema, alguma situação psicológica diferente, era considerado uma raça que estava desmerecendo a raça, estava trazendo para baixo, né, rebaixando aquela raça deles, que precisava ser limpa. Então, eles entregavam os filhos, né? Fora as nações contra as próprias nações, nós sabemos, como diz acima no texto. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quais são os deuses que nós cultuamos, né? Como falamos também do materialismo, da vingança, da vaidade, são deuses. E por se multiplicar a inquietude, a iniquidade, desculpe, o amor de muitos se esfriará. E aí é que a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque tem mensagens dirigidas aos espíritas especificamente, no sentido de sermos o exemplo, no sentido de por termos mais conhecimento através desses benfeitores espirituais que nos legaram obras, né, as obras subsidiárias e outras magníficas, com bastidores desse trabalho espiritual que nós sabemos que começa na espiritualidade. A própria transição não começa aqui na Terra, a transição começa lá, no mundo espiritual, né? Então, nós somos aqueles que devemos manter o ânimo firme. Quem aprendeu, Joana de Ângeles diz, quem aprendeu a confiar em Jesus, põe as suas raízes na verdade. São minoria, não, porém, grupo ao abandono. Às vezes nós pensamos que fazemos muito pouco, que somos poucos, mas também não temos a dimensão, porque uma moeda que é dada, um sorriso que é dado, vai reverberar não só naquele indivíduo, mas outros que estão próximos dele, em alguma atitude positiva dele. Então, nós não temos muita noção das consequências do bem, temos do mal, né, que nos saltam aos olhos. Todos os grandes ideais da humanidade surgem em pequenos núcleos, que se alargam em gerações após gerações. Então, o trabalho não é de uma vida, de uma existência, quero dizer, né? Então, continua o sermão profético. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quem é a salvação? É Jesus. Agora, não é, quando a gente fala assim, Jesus é a salvação, em algumas interpretações, até de nossos irmãos de outras denominações religiosas, é como se Jesus fosse a solução, é a solução, mas como se Jesus fosse resolver o problema. Eu vou orar, eu vou me comportar, vou fazer a minha parte e vou orar para que Jesus resolva as coisas. Não é assim, né? Jesus sempre disse, o que queres que eu faça? Que é para justamente a pessoa se mover,
fazer a sua parte. Então, Jesus é a salvação no sentido de nos acolher, no sentido de nos amparar na hora da necessidade, de nos inspirar, de nos dar o roteiro. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E a sua própria vida ser o exemplo de tudo que nós precisamos. Porque tudo que nós passamos, Jesus já passou. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi rechaçado, né? Então, ele tem a solução para todos os nossos problemas. Tudo que nós quisermos, qualquer resposta está em Jesus. Eu posso falar assim, estou numa situação muito difícil. O que Jesus faria no meu lugar? E a resposta vem. Então, continua. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. É o que está lá na Gênesis, né? Que nós falamos há pouco. E então virá o fim do ciclo. Pequenos grupos de servidores verdadeiros do evangelho, no silêncio da renúncia, estão levantando os pilotis sobre os quais será erguida a era nova, que também está na Gênesis, né? Diz a nossa querida Joana de Ângeles, né? E aí o sermão continua quando ele fala da tribulação. Ele dá os sinais, né? Ele diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que tudo está previsto desde o Antigo Testamento, né? Está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Aqui a gente sabe o quê? Jerusalém, a tradução é cidade alta. E ela tinha essa interpretação, ela representa a elevação espiritual, digamos assim. Então, e ela fica lá na Judéia, né? Então, os que tiverem abaixo da elevação espiritual necessária, né, estiverem no mundo, como a gente fala, né, fujam para os montes, ou o monte é o quê? Representa o quê? A altura, se elevem, né? E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. As casas naquela época em Jerusalém tinham aqueles telhados que eram terraços e que era muito comum sermões desses terraços, quando aglomerava muita gente. Então, aqueles que estão trazendo a boa nova, que estão à frente aí, levando a mensagem, né? Não caia, não vá para a sua casa, não vá se preocupar com alguma coisa material. Deixe para trás, né? Deixe as coisas materiais, resistir, ter a fé, né? E quem estiver no campo, não volte para buscar suas vestes. É o mesmo recado. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O que foi que aconteceu, gente, com Hiroshima? Quando o Japão foi atacado, que era para submeter, né, o Japão, quando o Japão foi atacado, no avião tinha o quê? Nome de várias cidades. Iria ser sorteada uma cidade. Nunca se pensou que fosse Hiroshima. Nunca. Porque era uma cidade que não tinha campo de batalha, não tinha posto militar, não tinha nada. Era uma cidade neutra, realmente, né? Então, o que acontece? As pessoas se distraíram, as pessoas viajaram para lá, para Hiroshima, ou seja, aquelas pessoas estavam invigilantes, digamos assim, né? E a cidade sorteada foi justamente ela, né? E aquelas que estavam amamentando, fala da radioatividade, dessa transferência de radiação para outras gerações, né? Que foram também contaminadas. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, ou seja, no sofrimento, no erro, no momento de escuridão, no momento em que você não vê a saída, não vê o sol, né? Nem no sábado, o sábado que era destacado, ainda é pelos judeus, para o descanso, né? Para as coisas de Deus, aqui traz no sentido de não estar distraído, não estar desatento, não estar relaxado, né? sem se preocupar. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. A gente sabe que na bomba, por exemplo, o cogumelo, quando se formou, as pessoas desintegravam instantaneamente o corpo.
ficava só o osso, né? A cegueira foi em segundos. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Olha a responsabilidade da gente na sociedade e na obra de Deus. Quem são os escolhidos? Muitos chamados. Todos são chamados, todos recebem a mensagem. Poucos os escolhidos. Os escolhidos não são escolhidos aleatoriamente. Os escolhidos são aqueles que estão elegíveis. Eu só sou escolhido se eu estiver elegível, se eu estiver em condições, se eu tiver requisitos suficientes para ser escolhido. Então, esses escolhidos, esses que estão no trabalho, por conta deles, as coisas serão abreviadas, né? Aí é o convite para a gente de ajudar nessa obra divina, né? Isso aí é um convite ao trabalho no mundo de regeneração, ou melhor, no mundo de regeneração, no mundo de transição. Se nós sabemos que estamos no mundo de transição, porque já não estamos nos comportando como espíritos regenerados. Nada impede, né? Então, quando fala, vocês devem ter observado, isso é o princípio das dores, a destruição das coisas materiais, né, e tal. Mas tem coisas piores do que as coisas materiais. Provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, nem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. Sem o quererem, vai ser apressado. Ou seja, parece que é uma pressa, essa pandemia que aconteceu agora, que parou o mundo, parece que é uma pressa, né, de Deus. Não é de Deus, a gente mesmo que provocou essa pressa, né, porque a gente se excedeu demais. E como se não operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre crianças. Olha a questão de tomar conta das crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. Lá em Jerusalém, o que acontecia? Aqueles homens que eram paraplégicos, coxos, cegos, leprosos, iam lá para o livro dos mortos. Eles eram riscados dos livros dos vivos, simplesmente, porque não serviam. E aí, eu estou lembrando agora da homilia do Papa Francisco, no dia 24, na ceia, né, na Missa do Galo, que ele fala dos descartados. Ele diz que essas pessoas que estão precisando, que é o Cristo precisando, essas pessoas da gente, elas não são nem mais excluídas, elas são descartadas. Ele fala essa palavra. E aí, quando a gente fala assim, que esses serão riscados do número dos vivos, do livro dos vivos, eles já morreram estando vivos, são esses descartados que a gente não enxerga, muitas vezes, né? Bom, são esses os verdadeiros sinais dos tempos. Olha a dica. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis naturais. Então, não houve a suspensão da lei natural para acontecer isso. Não, nada aconteceu de estranho, não tem nada errado. Inclusive, Jesus está no leme. Contudo, através da escura nuvem que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da nova era. Olha que coisa mais linda, né? É nesse momento da transição. E aí a gente tem um alerta já nesse livro que o Manuel Filomeno de Miranda trouxe para Divaldo, alguns outros sinais, gente, que precisamos prestar atenção. Obsessões coletivas, uma sensibilidade muito grande da gente com tudo nos irrita, tudo nos toca mais, tudo também, até o que é de bom, também sentimos mais, como se tivéssemos a flor da pele, né? E também, uns estão desdenhando o que está acontecendo, estão alheios. Não é o que nós vemos? Uns alheios, parece que não está acontecendo nada, levam uma vida normal. E outros se atiram aos prazeres para fugir, né? Para o álcool, para a droga, para o sexo. Ataques mediúnicos espirituais aos cristãos e médiuns principalmente. Lógico, porque, né, tem lá o canal, né? Lembrando que médiuns, quando a gente fala, são aqueles que têm a mediunidade exacerbada, né?
e porque todos somos médios, de alguma maneira. Então, estamos passando num período de transição, um período de luta. Esse número que é trazido pelo nome que é trazido pelo Manuel Filomeno de Miranda, é uma luta que estamos vivendo. Mas espíritos desceram à Terra para socorrer, para nos socorrer, para socorrer as famílias daqueles espíritos que desencarnaram na Covid, para socorrer eles quando desencarnam. Inspiram cientistas para vacina, para soluções mais rápidas. Espíritos que estão aqui também para inspirar os políticos nas melhores decisões, nas melhores soluções, por mais que pareça que estamos no mato assim fechado, mas a presença desses espíritos, se eles não estivessem aqui, talvez estivesse pior, né? E, por fim, novas técnicas de desobsessão. A espiritualidade está fazendo para justamente essas questões das obsessões coletivas, né? Então, vamos chamar atenção aqui também para os recursos da nossa alma. Onde estão os recursos, né? Dentro de nós mesmos. Avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças, o suicídio e a loucura, né? Ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais, né, para suportar isso que está passando, né? A gente sabe que a depressão é o quê? De uma certa maneira, a pessoa não aceita o que está passando, né? É uma rebeldia. E aí vem Jesus de Nazaré, né? Bem-aventurados os aflitos. Quais são esses recursos que nós precisamos usar? A calma, a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Está lá no Evangelho segundo o Espírito, isso aqui é capítulo 5, né? Dos aflitos. Então, os recursos estão dentro de nós, estão na oração, estão na meditação, né? A dor é uma lei de equilíbrio e educação, diz Leon Denis. Queria chamar a atenção aqui também, gente, a questão da espiritualidade e religiosidade em relação ao suicídio. As pessoas, religioso é aquele que aderiu a alguma crença, que frequenta, que trabalha, né? Espiritualista é aquele que sabe que transcende, que tem algo maior, né? Que tem uma ética, uma moral, independente do nome, se é Deus, se é natureza, seja lá o que for, energia, né? Mas o fato é que pessoas que estão dentro de uma cultura religiosa, espiritualista, elas têm um risco 4 vezes menor de se suicidar. Especialmente aqueles que estão nos serviços, ou seja, aqueles que estão trabalhando, que estão vinculados a uma instituição religiosa, né? Significa o religioso e espiritualista ter menos depressão, menos suicídio, menos uso de substância, mais qualidade de vida e bem-estar, mais expectativa. Por quê? A religião nos freia os vícios, né? A gente tende a levar uma vida mais moderada. E fora isso, essa questão do comportamento, a rede de apoio. Nós encontramos no grupo religioso uma rede de apoio. Pessoas que possamos, num momento de dificuldade, nos confessar, né? Desabafar. Bom, a mensagem que é trazida em obras póstumas, né? É o seguinte, que nós devemos alargar essa estrada. Nós, espíritas, diz Joana de Ângeles de uma maneira muito prática, o máximo que pode acontecer é perder o corpo físico. É só isso, continuaremos vivos, né? Então, precisamos alargar a estrada. Os irmãos nos seguem por causa de nossos irmãos também. Nós temos um testemunho, né? E aí diz que Deus escolheu a nata dos seus combatentes, naquele sentido de escolhido, de já ter recebido a mensagem, já está em condições, né? Rejubilai-vos. Então, será que é possível, numa situação dessa, eu me alegrar? Sim. Aí nós podemos lembrar daqueles mártires, nos corredores das arenas que iam ser devorados pelas feras. As mulheres normalmente puxavam couro e entravam cantando para se acalmar. O que é isso, o canto?
que quem canta reza 2 vezes, né? Como dizem, ora 2 vezes, e é verdade. O canto tirava o foco, se conectava a Jesus. A gente sofre porque a gente tira o foco de Jesus, né? Então, ele diz o seguinte em Obras Póstumas: o dia chegou, a terra trepida de alegria, porquanto vai assistir ao começo do reinado da paz que o Cristo, do reinado da paz que o Cristo traz, né? O Divino Mestre. Né? E tem numa obra, em Obras Póstumas também, tão interessante, eu não sei se vocês sabem, mas Kardec, num determinado momento de sua vida, ele pensou em deixar um dos empregos dele, ele tinha vínculos como professor, pensou em deixar um dos empregos para se dedicar mais a alguns trabalhos que viriam pela frente, né, do Espiritismo, do Pentateuco. E aí ele consulta os espíritos. E os espíritos dizem que não, que ele não deixe o trabalho. Às vezes a gente tem vontade de fazer isso, né? Quer se dedicar mais, mas nós não podemos abandonar as coisas da terra, né? Pelas espirituais também. Então, essa orientação é uma orientação que dá para Kardec muito interessante. É um espírito que era um médico. Ele diz assim, ó, quando se faz preciso que todo espírita concentre suas forças para a luta, pensas que seja do teu dever esgotar as tuas? Porque ele estava trabalhando exaustivamente. Aí o espírito diz, não, em tudo tens que dar o exemplo e teu lugar é na estacada, no momento do perigo. Então, cada um tem seu chamado, cada um tem sua contribuição em algum ponto. Nenhum chamado é maior ou menor. Se eu sou o dirigente de um centro, ou eu sou aquela pessoa que estou ali entregando um panfleto no centro, eu faço parte de um contexto, de um trabalho, e para que haja harmonia, assim como numa sinfonia, todos os instrumentos são importantes. Se um não tiver, o outro não funciona, não vai ter uma harmonia. Então, todos nós somos imprescindíveis onde estamos. Na casa que eu estou, com a família que eu estou, com os amigos do trabalho que eu estou. É ali o meu chamado, né? E é tão interessante que esse médico, ele se identifica como Dr. Demer, mas depois ele se coloca só como Demer, como que ele diz assim, eu já dei a bronca nele, já falei sério, mas agora eu vou amenizar com ele, né? Então, vejam, observem, uma questão muito importante é que o tempo todo, nessas mensagens que são trazidas aqui pelos benfeitores que eu trouxe, no próprio sermão profético do Cristo, a gente enxerga a questão 132 do Livro dos Espíritos, que é aquela questão que pergunta qual o objetivo da nossa encarnação. Começa dizendo que é para a nossa evolução, obviamente, a gente está aqui para aprender, para crescer, para evoluir, para redimir, mas na metade do parágrafo diz o seguinte, que também nossa missão é contribuir para a instalação do reino de Deus na Terra, na obra de Deus, não necessariamente na Terra, desculpem, acho que nem tem isso, mas vocês podem consultar lá o Livro dos Espíritos, né? Eu não trouxe ela escrita aqui, mas ela diz isso. Então ela fala de mim, de eu me salvar, né? Olha, amar ao próximo como a ti mesmo, eu e o outro. Sempre o outro está vinculado em todas essas questões que foram trazidas aqui. Então, a gente não tem como avançar, como evoluir, como melhorar sem o outro, sem o próximo. E nós realmente estamos um pouco longe desse próximo, né? Mesmo Jesus tendo dito que ele está ali, naquele próximo, né? Em cada próximo a gente deveria enxergar a sua face. E aí a pergunta que fica, né? Qual a sua pandemia pessoal? Nós estamos numa situação coletiva, ok. Mas todos nós encontramos o Cristo, todos nós deixamos o Cristo nascer para a gente, pegando a simbologia do Natal aí também, né? Que foi próximo, depois de uma pandemia pessoal. Uma pandemia pode ser um casamento desfeito, pode ser a perda de um filho, pode ser uma derrocada financeira, uma pandemia pode ser uma doença muito grave que se arraste por anos, pode ser um suicídio na família. Então, um tempo de treva, um tempo de pandemia, onde parece que não vai passar e que está escuro, que a gente não vê saída. Sempre depois dessa pandemia pessoal, que é a pandemia da gente, a gente, o Cristo nasce para a gente, né? Então,
Tem uma mensagenzinha aqui do poeta Rui Ribeiro Couto, que eu acho linda. Todas as viagens são lindas, mesmo que as fizeres nas ruas do teu bairro. O encanto dependerá do estado da tua alma. Então, Mundo de Regeneração não é um local que a gente vai, não é um dia que a gente vai. Não tem nada disso marcado. É um estado de espírito que nós, em maioria, avançando nesse momento de transição agora e cuidando, né? Cuidar de nós e cuidar do outro, fazendo isso como nos pede a lei. Então, nós sim estamos fazendo um mundo de transição, já passando para o mundo de regeneração. Lembrando que lá na parábola dos trabalhadores da vinha, o senhor da vinha começa a contratar os trabalhadores a partir das 6 horas da manhã, que era quando começava o expediente para os judeus, de 6 até as 18, mas ele já estava desde a hora da noite, antes de raiar o dia, né, na madrugada. E aqueles que estavam esperando eram os trabalhadores da última hora. Mas os da última hora são os da primeira seguinte. Precisamos lembrar disso, né? Dessa aurora que vem, né, depois desse momento. Então, a pandemia, ela traz como mensagem, né, a nova era, esse sol que está para nascer, esse momento que a gente está migrando, né, que nos convidam os espíritos a passar por ele com alegria, pela oportunidade. É uma oportunidade, né, esse momento de transição. Uma mensagem espiritual do centro espírita diz que esse ano 2020 vai ser lembrado por nós, para o resto da vida, como o ano mais importante de nossa existência, dessa existência atual, esse 2020, né? Olha, aí Joana de Ângeles faz um apelo aqui para a gente não engrossar as fileiras dos desanimados, nem aplaudir a insensatez dos perversos ou apoiar a estultícia dos vitoriosos da ilusão, né? Ela faz esse apelo. E aí a gente deve lembrar que Jesus, como prometeu, estará conosco até a consumação dos erros, dos séculos, está junto de nós, ao nosso lado, e como na estrada de Emaús, né, que aqueles discípulos caminharam com ele sem saber que era Jesus, não perceberam, estavam desiludidos, achando que Jesus tinha os abandonado, que não tinham cumprido o que tinha dito, né, que tinha morrido, tinha deixado eles. E só perceberam quando entram, convidam ele, aquele estranho, para cear com eles, quando Jesus faz aquele movimento do pão, de cortar o pão e dividir, né, o pão, e aí eles percebem que é o Cristo. E aí saem correndo, né, para avisar que Jesus estava vivo. Maria Madalena já tinha avisado, né? Já tinha dito, porque ele apareceu primeiro a ela, mas não tinha valor, né? Por ser uma mulher e por ser aquela pessoa que tinha tido aquela vida, eles enfatizavam muito isso, né? Que ela não era digna, digamos assim, de receber o Cristo ressuscitado. Mas Maria de Nazaré acredita nela, acredita e segue com ela, né? Até um dia encontro. Então nós somos esses que estamos caminhando com Cristo, né? Já se diz há muito tempo, o Cristo está na Terra, caminhando e a gente não percebe, mas Ele está ao nosso lado e nós não temos o que temer com um amigo desse, com um irmão desse, não é, Valéria? Vai temer o quê, né? Não vamos nos alegrar no que acontecer, porque é um momento especial que a Terra está passando, né? Esse momento. A gente vai lembrar muito dele daqui a uns anos, e séculos, quiçá. Muita paz a todos. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês, matando a saudade dos amigos da Casa dos Humildes, né? E com todos os frequentadores de vocês que estão aqui, os internautas, nos acompanhando. Obrigada pela companhia, espero que tenha sido útil às reflexões. Obrigada, Cris. Foram ótimas reflexões. Nós somos
muito gratos, né, à questão de, nesse momento, passarmos por este momento com a doutrina espírita nos amparando, nos esclarecendo, não é? Que oportunidade fantástica. Se nós soubermos realmente vivenciar esse momento como espíritas, nós aproveitaremos, sim, esse ano para nos lembrarmos, não é? Como sendo um ano de ganho e de crescimento, não é verdade? Vamos aos nossos avisos finais. Orem pelas nossas vovozinhas da Casa dos Humildes, enquanto não podemos visitá-las presencialmente ainda. Recomendamos a todos que acessem na internet a nossa fanpage e o Instagram da nossa casa, o nosso novo canal do YouTube, Associação Espírita Casa dos Humildes, e o blog de Bruno Tavares. Na reunião da terça-feira, às 20 horas, teremos a palestrante convidada, Leide Jane Oliveira, do Núcleo Espírita Jesus no Lar, que fará o estudo do Livro dos Espíritos. Todas as sextas-feiras do mês, às 20 horas, nós temos a noite de estudos na nossa Casa dos Humildes. Agora, fazendo virtualmente, claro. Com os estudos das obras clássicas de Allan Kardec, Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes e Herculano Pires. Então, ainda bem, estamos conseguindo divulgar, não é, o Espiritismo e aproveitar esses momentos para a nossa reflexão e o nosso ganho, todo momento de aumento de equilíbrio emocional, quando estamos aqui reunidos, não é verdade? Vamos à nossa prece de encerramento. Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia, agradecemos a equipe de espíritos que nos orientam e que nos amparam como protetores espirituais na nossa Casa dos Humildes e que nesse momento recebemos todo esse amparo, toda essa proteção, essa inspiração, e que cada palavra, cada reflexão que a nossa Cris fez agora na tarde de hoje, elas possam repercutir nos nossos corações, nas nossas mentes, fazendo com que nós aprendamos cada vez mais a construir sempre o nosso futuro, que é de inteira responsabilidade nossa. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações, hoje e sempre. Uma boa tarde.